do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem os seus juízos. A palavra que eu falei, o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada nos ampare, nos ilumine e nos guie. Que estejamos revestidos da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, já estamos no capítulo 12 do Evangelho segundo João. Portanto, estamos no discurso final de Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, um discurso cristológico. O Nosso Senhor Jesus Cristo falando em sua humanidade e em sua divindade quando fala do Pai. Que filosoficamente a filosofia presente aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é a mesma essência que é do Pai, é do Filho. Como nós vimos ontem, no capítulo que nós estávamos, no capítulo do discurso do bom pastor, eu e o Pai somos um. Ali nós vemos uma rica filosofia presente nesta metáfora, que é a mesma essência do Pai, é a mesma essência do Filho. E na realidade, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós temos que ter a essência segundo a essência de Deus, o Espírito segundo o Espírito de Deus. Que o Espírito de Deus seja o nosso Espírito, que o nosso Espírito seja conforme o Espírito de Deus, que os nossos sentimentos sejam segundo os sentimentos de Deus. E hoje, neste discurso cristológico do Senhor, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós encontramos uma rica psicologia presente aqui neste texto, neste discurso escatológico. A psicologia presente, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é crer, é ter fé. E quem crê tem amor e caridade. E tendo amor e caridade, vive a justiça. E estando vivendo a justiça, está tendo sentimentos segundo os sentimentos de Deus. E é curado interiormente.
e sendo curado interiormente, é curado fisicamente. Vejamos, o nosso Senhor Jesus Cristo fala em sua humanidade e em sua divindade. Quem me vê, aqui ele está falando em sua humanidade, vê aquele que me enviou, mas ao mesmo tempo em sua divindade. Portanto, Jesus fala em sua humanidade, que vemos ele como um humano, mas vemos o Pai, o Todo-Poderoso, que o enviou. E, portanto, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós temos que ver Deus nas pessoas, ver Deus em meu irmão, em minha irmã. Sejamos puros de coração e façamos a vontade de Deus. Creiamos, tenhamos fé, que Cristo Senhor veio ao mundo como luz. Ele veio ao mundo como luz, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que Ele é a luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Por isso, sigamos o Senhor. Sigamos o Senhor, que Ele é a luz. Vejamos outra psicologia presente. Cristo é a luz que cura. É o melhor remédio que cura interiormente. E sendo curado interiormente, é curado fisicamente, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Que quem crê está na luz para sempre. Creiamos, tenhamos fé, acreditemos e façamos a vontade de Deus. Estejamos na luz e ouçamos a palavra de Deus e andemos revestidos da palavra de Deus. Que quem anda revestidos da palavra de Deus está guardado e fortalecido, tem a vida eterna. Que a vida eterna começa aqui, começa agora. A vida eterna é estar em Deus. E quem crê está na cidade de vida e de luz, já está no céu. Que nós vemos o lindo céu atmosférico, mas o céu, o paraíso, já começa aqui, na glória celeste, onde reinaremos eternamente. Por isso, façamos a vontade de Deus, tenhamos amor e caridade, amemos todas as pessoas igualmente, sejamos justos, sejamos perfeitos, como o Senhor nosso Deus é perfeito. Isto é, ter a essência segundo a essência de Deus. Vejamos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, pelos meandros da sociedade, tantas são as pessoas que não creem, que não têm fé, que não acredita, que rejeita a luz, que rejeita a verdade. E por isso está nas trevas. Como é triste, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Mas o que nós temos que fazer é levar a luz onde houver trevas. É levar o amor onde houver ódio. Como rezava, cantava o nosso pai seráfico, São Francisco de Assis. Que onde houver trevas, temos que levar a luz, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. E as palavras que o Senhor fala, estejamos na mente, nos lábios e no coração. Andemos revestidos da palavra de Deus. Que tudo o que Jesus, o Cristo Senhor, fala é do Pai que o enviou. Ele fala na força de vosso Espírito. E, portanto, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, encontramos uma teologia trinitária neste discurso cristológico. Que tudo o que Jesus fala em sua humanidade é o Pai que o enviou. E ele o fala na força de vosso Espírito. Por isso estejamos na força do Espírito do Senhor nosso Deus.
e oremos com fé em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Jesus, em sua humanidade, neste discurso cristológico, nos ensina que o que ele fala é do Pai que o enviou. E por isso, o que nós falamos, temos que ser o que o Pai, o Todo-Poderoso, nos ensina. Por isso, estejamos na força do Espírito do Senhor nosso Deus e oremos com fé. E guardemos o seu mandamento, o mandamento do Pai, o Todo-Poderoso, o princípio sem princípio, o misericordiosíssimo, que o mandamento é vida eterna. E a vida eterna começa aqui, começa agora. A vida eterna é permanecer em Deus, é estar em Deus. Permaneçamos em Deus e façamos a vontade de Deus e andemos revestidos da palavra de Deus e amemos todas as pessoas igualmente e vejamos Deus em meu irmão, em minha irmã e vejamos Deus nas pessoas. Saibamos levar a luz onde houver trevas, que Cristo Senhor é a luz verdadeira. E quem está na luz conhece a verdade, que Ele é a verdade. Estejamos na luz e conhecemos a verdade e andemos revestidos da palavra de Deus. E estejamos juntos formando novas amizades e o que nós estivermos falando, falemos na força do Espírito do Senhor nosso Deus. Falemos tudo conforme o Pai, o Todo-Poderoso, o falou, que Jesus em sua humanidade argumenta. O que eu digo conforme o Pai me falou. Falemos conforme o nosso Senhor Jesus Cristo falou. Estejamos revestidos da palavra de Deus. Creiamos, tenhamos fé. Que precisamos sempre de um tratamento psicológico. E a psicologia fundamental, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é crer, é ter fé, é acreditar. Que quem crê tem a vida eterna. Creiamos, tenhamos fé, permaneçamos no amor, vivamos o amor e amemos todas as pessoas igualmente e estejamos semeando justiça, amor e caridade. Que este discurso cristológico nos ajude, todos nós, a se revestir da palavra de Deus sempre mais e mais, nos ajude, todos nós, a levar a luz onde houver trevas. Que Cristo Senhor é a luz e temos que levar Cristo para as pessoas, levar em todos os lugares. Que como bem sabemos que onde nós não podemos chegar, a nossa voz chega pelos meios de comunicação, pelo rádio, pela internet e pela televisão. Que hoje, pelos meandros da sociedade, em todo o planeta, às vezes tem lugares que a televisão não chega, mas a nossa voz chega pelas redes sociais, pela internet. Falemos como Cristo Senhor está ordenando para nós falar, conforme o Pai, o Todo-Poderoso, o falou, e estejamos na força do Espírito do Senhor nosso Deus. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé,
permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro. E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. Rezemos a São Miguel Arcanjo, que São Miguel Arcanjo, junto à Imaculada Conceição, a Rainha de Misericórdia, a Mãe de Deus e nossa, nos ajude, todos nós, a derrotar todos os tipos de demônios e precipitar todos os espíritos malignos para sempre. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creiamos, tenhamos fé, permaneçamos na luz e estejamos na verdade, e estejamos juntos, orando uns pelos outros e orando em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela cura e pela libertação de todos os seres humanos. Creiamos e estejamos na luz para sempre, e que tudo seja renovado em Cristo Senhor. Nossa vida.